E aí pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Documentando. Hoje o Marcos vai mostrar para vocês como também garantir a eficiência na entrega do serviço. Vocês vão conhecer o Bruno, que é mais um membro da nossa equipe, que é quem supervisiona a área técnica. Eu tenho certeza que será um ótimo conteúdo, então aproveitem bem o vídeo e até a semana que vem. Bom dia. Bom dia, beleza, bom dia, Jóia? bom dia. E aí, ô Marcos, a gente tá com uma proposta aqui. Eu trouxe até o Bruno para participar junto da reunião. Sim. Porque ele tem um conhecimento mais prático do programa lá que a gente faz as constituições, né? Uhum. E é bom que a gente já discute e vê o caminho para poder passar isso para o cliente. Tá? Então, vou adiantar o assunto aqui. É o seguinte, ele tem 6 condensadores na destilaria. 6 equipamentos. 6 equipamentos. Tá? São todos vasos de pressão. Vaso de pressão, trocador de calor, né? Aí troca calor do vapor de etanol com a água. Uhum. 2 é horizontal e 4 são vertical. Então ele colocou até umas fotos aqui, ó. Essa parte aqui que passa a água é de aço carbono, tá vendo? São 2 fluidos, né? Isso. Uma troca térmica. Isso. Aqui passa água, tá vendo? Nesse campo aqui. Certo. E o que ele quer fazer? A parte de baixo passa água. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Já tá oxidado, então provavelmente já deve estar bem ruim a parte do corpo aqui. Certo. Vamos E essa chamar assim. água geralmente não é tratada. Né? Geralmente ela corrói muito mais do que uma água tratada. Né? Certo. E ele quer fazer o seguinte, ele quer trocar essa parte por inox. Tá. A parte de cima já é inox. A parte da calandra, onde passa o álcool, já é inox. Certo. Então o espelho é de inox também, ó. O espelho é de aço carbono. De aço carbono. O espelho, eu acredito que os tubos também. E aí ele quer trocar essa parte desse corpo. Ele não vai modificar nada de dimensional, ele vai manter o mesmo diâmetro e comprimento. Uhum. E ele quer mudar para inox. Aí as tubulação de entrada e saída de água, que é de aço carbono, ele vai manter de aço carbono. E o tampo também manter de aço carbono. Então é do flange até na parte que solda lá com a Ele já calandra. definiu a espessura? Ainda não. Não, essa espessura tem que ser definida no memorial de cálculo, Isso. né? E aí foi até que ele acionou a gente. Ele quer que a gente faça um novo memorial de cálculo para definir essas espessuras através do novo material que ele está colocando lá. E só que tem um problema, que é a questão do projeto de alteração e reparo. Certo. Porque ele está fazendo isso, né? Então Ele não cotou com a gente o par. Não em momento algum. Eu liguei para ele, falei para ele do par, aí ele me falou o seguinte, são palavras dele, tá? Ele falou que o par ele não vai fazer porque ele não tem Ele não vai fazer com a gente, no caso. Com a gente, ele ele vai se virar. O que ele propôs? Ele falou assim, para ele se responsabilizar pelo projeto de alteração e reparo e a gente adequar o memorial de cálculo dele. Entendi. O que você acha disso, Bruno? Eu acho que é uma coisa independente da outra, a questão do par e do memorial. A gente pode fazer o memorial de calcular cálculo. As espessuras mínimas para ele utilizando o material inox. Qual seria a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade apenas pelo projeto do memorial, das espessuras mínimas e o material, conforme o que ele passar para a gente. Na verdade, assim, nós temos o dimensional já desses equipamentos, ou não? Temos. Na verdade, eu preciso confirmar se a gente tem. Tá. Se a gente já Mas de inspecionou. qualquer forma, teria uma visita técnica Isso, lá seria para uma tirar os visita. dimensionais. Eu considerei. Como eles estão agora. Isso. Isso. E também Não, informações também de não. pressão. Eu combinei com ele da gente ir lá e fazer a verificação depois do da reparo. alteração. Para medir a espessura que está, a chapa que ele vai colocar, o diâmetro e a altura do corpo. Então tá, vamos lá. E, na minha opinião, eu quero a opinião do Bruno também, que é o especialista na área, na parte de prontuário. Eu acho que a gente tem que fazer primeiro o prontuário, definir a espessura, depois falar para ele, compra essa chapa. Exatamente. É isso? Isso. Tá, então beleza. Então imagina que antes
fazer o reparo, a gente tem que ter os dados dimensionais. Então vamos lá. Se o prontuário antigo que tem lá foi nós que fizemos o prontuário, a reconstituição, a gente vai ter esses dados. Se a gente tiver esses dados, Bruno, pergunto, é possível a gente fazer uma simulação, pelo menos de para definir qual seria essa chapa? É possível? Sim, se a gente tiver os dados dimensionais, aí a gente define. Aí a gente só pergunta para ele qual que é o inox que ele quer colocar. Sim. Aí ele vai falar, é o 304, é o 316, ou é da série 400, e aí a gente joga no sistema e define para ele. A gente calcula. Define para ele a espessura mínima, a gente define a espessura mínima, e aí joga sobre a espessura, que seria uma espessura de corrosão, para ver quanto de vida útil ele quer, de vida útil que ele quer do equipamento. Um exemplo, a espessura mínima é 6 milímetros, como é inox, tal, 6 milímetros. Então, aí se você quiser uma vida útil mais longa, você compra uma chapa de 9, de 10, e aí vai, mais ou menos assim. Depois disso, então, na minha opinião, depois eu quero ouvir a de vocês, eu acho que se a gente não tiver os dimensionais, tem que ter uma visita antes e uma depois do reparo, na minha opinião. Antes para pegar esses dimensionais e fazer o serviço, e depois para rever a situação. Porém, tem um porém aí, que a visita posterior não tem muito o que fazer. Um exemplo, definimos a espessura no prontuário de 6 mínimo e para ele comprar de 9. Se chegou lá e ele comprou de 8, nós não vamos poder fazer nada. Isso. Certo? Ele vai ter que fazer depois do reparo uma inspeção extraordinária. Isso aí é regra da norma, por norma ele tem que fazer. Nós estamos fornecendo para ele só o prontuário. Então vamos lá. E se a gente fizer assim, tem os dados? Tem, então não precisa fazer visita. Se tem os dados, faz o prontuário, coloca lá as informações. Daí para frente a responsabilidade não é nossa mais. Nós nos responsabilizamos somente pelo projeto, pelo memorial de cálculo. Se ele não seguir o que está ali, aí quem tem que pegar é quem vai fazer a inspeção extraordinária. Se nós vendermos a inspeção extraordinária, a gente já tem que alertar ele que se não tiver par, vai ficar com a RGI. Exatamente. Certo? Então, assim, o que eu estou pensando aqui? É colocar visita técnica somente se a gente não tiver os dados. Tem os dados? Não precisa nem fazer visita técnica, a gente só vai pegar os dados que tem, substituir o material da chapa, né? A única coisa que a gente vai ter que ver também é quanto tempo tem esses dados, porque talvez, como a gente vai nós vamos reconstituir toda a parte, o que já é de inox que vai continuar, a gente teria que rever a espessura, né? O que você acha, Bruno? Desse cliente aí, Marcos, a gente tem até bastante histórico. Eu creio que sejam até lá na foto, está aparecendo ali até, parece ser um reparo já antigo. Certo. Eles estavam com bastante problema mesmo, estava dando muita corrosão no aço carbono e estava dando alguns furos lá onde estava vazando água. Certo. Aí pra gente fazer, se tiver aí tranquilo, se não tiver, você falou. Tem que ir lá para pegar os dimensionais. Isso. Entendi, eu acho que quanto a isso aí ficou claro, né? Ficou claro. Vocês concordam com esse negócio de a gente só se responsabilizar pelo prontuário? Normal? Dá para fazer, só que tem que alertar ele, é nossa obrigação, né, como especialistas da área, é alertar o cliente de que, por norma, você tem que fazer depois do par, você vai ter que fazer uma extraordinária. E na minha opinião, na reconstituição de prontuário, a gente já tem que colocar alguma nota, alguma informação de que reconstituição de prontuário mediante solicitação do cliente para substituir chapa de aço carbono por chapa de aço inoxidável. Eu acho que é interessante a calandra, ele isso, mantendo, Então, nós vamos calcular só a parte do que vai ser trocado. Então, aí que tá, não sei se o restante ele manteria do primeiro prontuário, no caso. Poderia manter. Aí você só faz então de parte do prontuário. Para que eles adicionem esse documento no documento. Vai ser um anexo ao documento que já tem. Entendi.
Eu dei uma olhada aqui, ó. Em 2018, a gente fez os 2 aparelhos de destilaria deles. Um ano retrasado, faz pouco tempo. Então aqui, ó, tem os condensadores, tá vendo? Só precisa confirmar lá com ele se realmente é esses, se esse tag tá batendo. Então, acredito que a informação dimensional a gente já vai ter. Isso você tem, verifica. Se tiver prontuário, tem um dimensional, né? Se foi feito prontuário, tem um dimensional. Verifica antes de dar o ok para ele lá, se precisar de alguma informação. Você eu vou só confirmar com ele os tags para ver se a gente tem essas informações. Esse meio de alerta aí, quem que faz? Você, Vitor, ou o Bruninho, sobre a questão do que tem que ser feita a inspeção extraordinária? Eu ligo para ele. E que essa inspeção extraordinária, ela que vai avaliar se o projeto de alteração e reparo foi feito de acordo com o que solicitou no prontuário. Já tem que alertar ele. Alertar ele. Sem o par, vai ficar com ele. Sem o par, vai ser constatado ele na inspeção extraordinária. Eu entro em contato com ele. E aí já fazer o par, se ele falar assim, mas nós estamos sem verba, que é o que a maioria está falando, nós estamos sem verba para fazer o projeto de alteração e reparo. Aí você avalia o contrato que a gente tem lá com eles dessas inspeções, quanto tempo o nosso inspetor vai ficar lá para fazer aquele contrato. Parece que tem uma inspeção periódica lá. Quanto tempo o nosso inspetor vai ficar lá, avalia essa situação e ver o que a gente consegue fazer. Às vezes a gente usa o próprio inspetor e a gente não precisa mobilizar, aí fica um negócio bem mais enxuto e ele consegue fazer esse reparo no tempo que o inspetor estiver lá fazendo outros serviços. E a gente conseguiria fazer isso e deixar certo para ele. Claro, não vai ser de graça, né? Tem um custo interno aqui que a gente tem que colocar, o custo do inspetor fazer um LP, fazer a avaliação da documentação de soldagem. Né? Inclusive também a gente tem que ver na proposta se esses condensadores já não estão para inspeção. Se tiver, mas assim, cara, se não tiver o par, sem o par vai continuar com ele. Já sabe qual que vai ser o resultado. Então ele tem que entender isso, ele tem que entender que ele precisa fazer o projeto de alteração e reparo para atender a norma, senão ele não consegue atender a norma. Deixa eu confirmar isso aqui. Anotou aí tudo certinho para não ter erro? Eu vou só confirmar a lista de equipamentos. Porque se já tiver de periódica, dá pra gente substituir por... aí não teria custo na inspeção. Mas aí só teria um custo, aí a gente teria que colocar lá, sei lá, um dia para cá, pelo menos uma diária para cada equipamento, para cobrir os custos da inspeção do par. Aí aqui a gente elabora o pitch, elabora os desenhos, né? Faz tudo aqui internamente. Não tá. Não tá? Não. Destilaria tem... categoria 3, né? Tem recuperador K. Eles deixaram pro próximo ano. Recuperador K e coluna C e A. Mas se ele tá fazendo reparo, tem que puxar a inspeção. O que fala sobre a inspeção extraordinária? A norma? Inspeção extraordinária tem que ser executada após reparos, parte de pressão, né? Pode comprometer a integridade do vaso. Hoje eu trouxe minha norma de bolso aqui, vamos ver. Deixa eu vou abrir aqui também. Abre aí que é mais rápido, né? Aqui nós dá um busca. Dá um busca já ajuda, né? Eu não lembro o item certinho. Ver o que fala aqui na norma. No item 13, 5, 4, 11. 411, vamos ver A aqui. inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades. Sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a sua segurança, quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes. Tá, então, Vitor, no e-mail que você vai falar para ele, já põe esse item da norma, a linha B, né? A linha B. Olha lá, quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alteração importante.
troca de material, né, gente? É uma alteração importante. Mas em parte de pressão, né? Capaz de alterar a condição de segurança. Então tem que fazer o prontuário mesmo, porque ele está certo, mas tem que fazer É 13, o projeto de educação e reparo. E é 5411. Qual que é a linha? A linha B. Linha B. Mas copia da norma e coloca no corpo do e-mail para ele, tá? Só referência aqui para eu pegar depois. Isso, só se você colocar sua referência para ele. Não, eu vou colocar tem todas as que informações. copiar lá. Beleza. Então tá bom. Bom. Esse assunto tranquilo, então, acho que dá pra gente levar dessa forma, né? Eu vou entrar em contato com ele, né? Fazer todas essas considerações e aí eu vou ver qualquer coisa. Pode ser até que ele resolva até fazer o par naquela condição que a gente conversou. Ah, sim, claro, porque se não tiver mobilização, não fica caro. Qualquer coisa a gente coloca, fala para ele só, cara, vamos colocar uma diária por cada equipamento. Diária barata, não tem mobilização, a gente só aumenta 5 dias, 5, 6 equipamentos. 6 equipamentos, aumenta 6 dias, talvez dá até para fazer em uma semana. Eu vou ver com ele. E certo? provavelmente eles vão usar a gente interna para fazer isso aí. Aí a única coisa que você tem que alertar ele também é que se ele for usar o pessoal interno, tem que ter PS, tem que ter qualificação de soldador. Eu acho que eles têm nessa unidade, eu acho que eles devem ter a IPS. Tem, eu lembro que eu já fui nessa unidade aqui e eu acompanhei a qualificação do soldador deles. Então, foi a gente Só tem que ver se é para esses materiais, né? O que eu fiz era só carbono com inox, inox com inox. Talvez para soldador, se for o mesmo, não precisa, porque eu acho que o F-number deve ser igual, né? Pode ser igual. Para eletrodo eu acho que muda. Para eletrodo, eu acho que para vareta muda, não é? Não, eu acho que é o contrário. A TIG pode soldar. Tem que ver isso também, mas para ver se o cliente não precisa gastar à toa. E ver também se ele tem as EPS também, os procedimentos. Então, as EPS provavelmente ele não vai ter carbono inox. Porque lá se tem se o espelho é de carbono, vai ter que fazer uma solda inox. Mas inox, eles carbono vão inox. soldar de novo os bocais também, que é carbono, então vai ter inox com carbono também. Aí seria uma IPS para inox com carbono, verificar se o F-number não for o mesmo, tem que fazer as qualificações de soldador também. Beleza. Então, no mínimo aí 2G e 3G. Os caras não vão conseguir soldar 6G lá. Tem que ser 2G e 3G mesmo. Eu vou ligar para ele, aí eu formalizo tudo a conversa por e-mail. É bom que o cara até aprende, né, cara? Você ajuda ele. Beleza, Marcos. O outro assunto qual que é? Há umas reuniões atrás, a gente estava conversando... Siderúrgica, né? Exatamente. Você lembra que você comentou que sim, sabendo que ia ter uma revisão? Tem muitos vasos, ia passar por uma revisão, certo? Isso. Aqui, eu recebi a revisão, né? E, assim, pelo menos o que eu vi aqui da revisão, vou até te mostrar. A única coisa que a quantidade não mudou. A única coisa que vai mudar é a forma com que eles vão fazer as adequações, né? O cronograma. Eles mudaram o cronograma, em vez de fazer todos os vasos em 1 ano, eles resolveram fazer em 3 anos. Dividir. Exatamente. Aí eles colocaram a quantidade aqui, e aí, em 2020 é uma quantidade, 2021 é outra, 2022 é outra. E a gente estava tendo, assim, uma certa dificuldade por conta das mobilizações. Por quê? Porque às vezes eles convocam, tem 5 vasos, então a gente estava limitando na proposta as mobilizações para o seguinte, tem que deixar claro que essa quantidade de vasos a gente tem isso aqui para fazer, não pode ser mais, aí e está previsto tantos dias. Exatamente. Aí como que eu fiz? Eu ia até ver se você concorda ou não. Eu peguei o total e a quantidade que eles me passaram e joguei em porcentagem. Então, em 2020, o que representa do total, do que da proposta que a gente já tinha? Entendi. Representa 23%. Então, nós estávamos contando quanto tempo lá, por exemplo, 8 meses. Isso. Né, de execução. Exatamente. Aí você fez 8 meses, proporcionalmente, 23%, daria quantos dias? Exatamente. Aí você fez, Não, eu só fiz limitando as mobilizações. Tá. Aí, na verdade, eu não fiz por tempo, eu fiz por valor. Quanto que isso representa do valor da proposta? Porque os vasos eu lembro que eram muito próximos, né? Muito parecidos, não ia ter, assim, por exemplo, a média de tempo, ela é bem parelha, porque não tem nenhum vaso. Esse é o valor total? Esse é o valor total. Aí o que eu fiz? 23% desse valor jogando em 2020. 34 aqui? 34 em 2021. E
e os outros 43 em 2022. Pela quantidade, única e exclusivamente você Isso. fez pela quantidade. Aí a mobilização a gente seguiu da mesma linha. Tá. E essas mobilizações você está pensando em ficar quanto tempo lá? Então. Aqui 7 mobilizações, é 7 meses? Não, né? Não, aí é 7 mobilizações para fazer essa quantidade. Claro que a gente É Belo pode... Horizonte, né? Próximo de Belo Isso. Horizonte. A gente pode fazer uma gestão em cima disso aqui de acordo com a quantidade que eles apresentar. Vamos imaginar que eles apresentam 50, por exemplo. Aí se a gente conseguir matar em uma, a gente tem um lucro maior dentro desse trabalho, entendeu? Entendi. Então a vai gente só tem limitar- um limite. Só vai limitar porque pelo custo que a gente colocou Isso. aqui é 7 mobilizações, 7. 10, 8 já 13. vai dar prejuízo, entendeu? Entendi. Aí você vai pôr um valor de mobilizações à parte, caso necessário. Sim. Tanto de mobilização como de Nesse viagem. projeto tem calibração de válvula aí? Tinha também. Tem, né? Tem. Ainda tem, não saiu. Só mudou a forma que eles vão fazer as inspeções. E esse valor estava junto já? Tava tudo Esse incluso. trabalho é o André que vai fazer pra gente? É. Ele que cotou? É. Você sentou com ele? Não, pra esse conversar? aqui não sei quem cotou, pra te falar a verdade. Mas a gente já tem valores e eu acho que foi antes a gente fechar a parceria com o André. Eu acho que será? Porque assim, pra ser sincero, quando eu comecei a tomar conta aqui dessas partes de orçamento, essa proposta já estava pronta. Então, como foi feito antes, eu não vou conseguir te falar. Então você faz um favor para mim, né? Já que você está com essa dúvida, você não sabe quem foi, e já faz tempo essa proposta aqui, já faz tempo que foi feita. Eu acho que tem que ter uma revisão, pelo Na menos parte dela. uma revisão na parte do terceiro que vai fazer a parte de calibração de válvula. O que você acha, Bruno? Faz tempo já? Faz tempo. Você participou Eu dessa? ouvi vocês falar. Já fazia tempo, eu acho que era um dos primeiros. Eu acho que faz mais de 6 meses já essa proposta, Faz. que nós estamos namorando isso. Faz. Então eu acho que merece uma revisão antes de passar, não passou ainda o preço final, né? Antes de passar o preço final, merece uma revisão. E na minha opinião, a gente dispersando desse jeito também, né, que o que faria em um ano vai fazer em 3, eu acho que o percentual de lucratividade também tem que ser reavaliado. E aí eu quero que você converse com o Thiago sobre isso. Explica para ele, Thiago, era em um ano, agora vai ser em 3. O percentual nós vamos manter o mesmo? Ou você quer que altere o percentual na proposta? Eu, na minha opinião, tem que ser maior. Eu acho que alguns custos aí, por ser por etapas, vão acabar sendo Você maiores. vai ter custos diferentes de equipe, né, tempo de execução. E aí a revisão do terceiro de válvula e manômetro também tem que ser. Eu acho que era outra empresa que o André fez. Não foi essa. Então, eu também acredito, porque a gente E acabou... se a gente puxa o relatório relatório de levantamento de custos dessa proposta antiga, e vê como que foi, porque se a gente cotou com técnico próprio, hoje a gente tem técnico, né, próprio para fazer. Para fazer, sim. E esses equipamentos são todos de médio e pequeno porte. Na minha opinião, a nossa bancada é o suficiente, dá para fazer. Mas aí tem que ver com o Thiago, e o Thiago que vai definir se a gente usaria o nosso técnico próprio ou se vai terceirizar. Tem que ver como que está lá na... E como que é feito aí o cronograma desse cliente? Ele tem paradas programadas? Os equipamentos podem ser feitos inspeção durante o funcionamento? Ou tem que estar A parado? maioria das inspeções podem. Eu fui O lá. problema maior é a parte das calibrações, né? Porque aí tem que desmontar, aí tem que Esse parar. daí tem vai que parar. ter a válvula, vai ter válvula que vai ter que instalar, vai ter que até soldar um bocal para colocar a válvula, que não tem. Então esses aí vão ter que ser parados, mas aí eles falaram que vai se fazer as paradas programadas para execução do serviço. Aí vem a importância da gente ter o limite de mobilização, né? Então, mas aí Naqueles está, parem- isso aqui nós estamos falando só da inspeção, essa mobilização, Na verdade seria para esse trabalho mesmo. para esse trabalho todo, inclusive Contando com a as calibração. calibrações. Então ele tem que ficar ciente que a gente está considerando isso aqui. Aí se ele fica, por exemplo, nas paradas, ele, em vez de colocar um número grande de vaso, ele coloca 1, 2, 3, isso aqui vai rapidamente vai acabar. Acabou, aí ele tem que pagar. Aí mais. seria Ele tem que deixar muito bem explicado isso Não, na proposta. na proposta a gente colocou. Então tá, tem anota aí pra limite. você avaliar essa questão, olha o relatório de levantamento de custo, vê o que a gente contou lá, de se foi terceirizado ou se foi interno,
Se for terceirizado, pede uma revisão na mesma proporção aqui, você pede a revisão pro cara da proposta para a gente documentar tudo isso. Não pode deixar nada no ar sem documentar. Acho que seria interessante, Marcos, se eles tiverem essa possibilidade de eles passar para a gente o cronograma de parada dos vasos, quais vasos vão ser parados. Pode até pedir, mas eles não vão ter isso aí. Não, porque esses eles caras vão definir. Esses caras são da engenharia, eles dependem de mais 3 ou 4 setores lá para poder fazer isso aí. Eles não vão ter isso agora não. Mas do jeito que você está fazendo de colocar, limitar em 7 e falar, olha, cara, para mim aí a mobilização e desmobilização é X reais, além disso aqui eu vou ter que te cobrar, já é o suficiente. Tem como eles se programar. Ou os caras se programam e se encaixam a isso, ou eles falam, não, tudo bem, caso extrapole, eles eu entendo, mas eu vou te pagar um adicional aí disso. Tá bom? Tem mais alguma dúvida nesse? Não, aqui tá tranquilo. Tá de boa? Agora dá pra seguir. Não pode deixar de fazer isso que eu falei já. Não, e o tá Bruno tudo trouxe, você trouxe, Bruno, na documentação, nós fizemos um projeto de alteração e reparo. Em que equipamento que é? Eram serpentinas de superaquecedor de caldeira. Superaquecedor de caldeira. Foi substituído. Super primário e super secundário. Foi substituído inteiro o equipamento, a parte, né, o super inteiro, ou só algumas tubulações? Algumas serpentinas foram substituídas inteiras, outras foram só curvas. Só curvas. A maioria foi só curva. Entendi. Posso dar uma olhada na documentação? Essa é a documentação que o inspetor trouxe. Isso. Para esse caso aqui, como é uma inspeção, é um par, né? Não existe checklist, né? Não. Existe só o RDO, que a gente chama, que é um relatório Os relatórios de dimensional visual de solda, LP, já são feitos diariamente. Já. Aqui, na verdade, não é RDO, é RTD. Relatório técnico diário. Não, mas é normal, tudo bem, é o mesmo, né? A finalidade é a mesma. Aí ele assinou o inspetor e pediu para o cliente também assinar. 1, 2, 3, 4. Foram só 4. Eu combinei com ele um RDO por semana. Aí ele citou, né? De atividades, ele colocou 3, 4, 5, 6, tá certo. E os relatórios dele, como que ficou? Ele te passou o relatório ou ele te passou só as informações para vocês fazer lá embaixo no departamento técnico? Não, ele já trouxe tudo pronto já. Tudo pronto. Os relatórios estão no computador da nossa rede. Tá. Ele fez os relatórios de ensaios e um relatório de acompanhamento ou não? Fez um de acompanhamento em geral. Como é um projeto de alteração e reparo, a gente precisa ter as qualificações de soldadores, documentos de soldagem. Isso. Né? Aí foi contratada por eles, né, uma empresa. A Engevap. Isso. A Engevap fez o serviço lá. A Engevap, não sei se foi a Engevap ou se foi a usina que contratou a Caldami, uma empresa terceira. Tá, mas aí tem toda a documentação deles aqui. Tem toda a documentação aí. O que tá pra gente fazer agora para finalizar isso? Não, é só a gente compilar tudo e ainda estamos aguardando também algumas documentações pendentes da parte de montagem e projeto. Algumas revisões de desenho, plano de soldagem. Ficou para os fornecedores deles mandarem. A gente já cobrou por e-mail, está cobrando semanalmente. Mas aí nós estamos na mão dos caras, então. Isso. Na verdade, sim. Estou entendendo que a gente não tem pendência nenhuma. Pendência o fornecedor que está pendente com a gente. Então, fornecedor do Deles. cliente. Tá, isso não é bom, né? Não. Eu passei um e-mail, inclusive, hoje para o cliente nosso, falando dessas pendências. Isso não é bom. Copiei 2 e-mails. Qual seria a opção que a gente tem para a gente não depender do fornecedor do cliente? O que a gente pode fazer para sair fora disso? Existe alguma possibilidade? Bom, para finalizar o par, a gente tem que ter essas documentações. O que está faltando é uma revisão de desenho? Revisão de desenho. O antigo, o não revisado você tem aqui? Tem? Aí eu passei, eu cobrei. E mais o que falta, além desse desenho não revisado? Plano de soldagem, eu acho que RQS também. RQS? Tá tudo no e-mail aqui que eu passei.
RQS, mas eles têm a qualificação de soldador, mas eles não te entregaram a cópia. Na verdade, o que eles apresentaram lá, tinha como eles soldou, acho que uma chapa de meia, eles ficaram limitados a soldar acima de 5 até 1 polegada. E os tubos lá, a parede era menor que 5. Menor que 5, então vocês barraram nisso. Isso, reprovamos essa documentação. De qual fornecedor que nós estamos falando aqui? Da Engevap ou do Caldami? Isso. Onde que fica essa empresa? Sertãozinho? Pra falar a verdade, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto vocês estão conversando. Sabe por quê? Na minha opinião, ou a gente marca uma reunião lá, ou a gente faz um documento reprovando. Araras. Você entendeu? Araras? Como chama? Caldami. É uma empresa grande, já tem um site bem feitinho. Olha lá, Eu fica no acho- centro de Araras. Eu acho que mandar e-mail e aguardar não resolve, na minha opinião, tá? Porque assim, a gente precisa resolver isso para faturar, não é? Hoje eu passei um e-mail Eu tô finalizando tentando- o serviço. Aí aqui eu coloquei os e-mails que eu cobrei esses fornecedores deles, que então também o pessoal do cliente está em cópia. E aqui falando que da nossa parte, a nossa documentação está finalizada. Uhum. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar contar com o entendimento do cliente, que não tem pendência nossa, e vou tentar seguir com o faturamento. Tem uma certa burocracia, às vezes demora um pouquinho para sair. Enquanto esse meio tempo vai acontecendo, a gente O que a gente tem que fazer é o seguinte, na fornecedor. minha opinião. Vamos montar tudo essa documentação, deixar montado. O desenho que não está revisado, a gente põe uma tarjetona. Vamos deixar isso no digital primeiro, entendeu? Põe uma tarjeta escrito, desenho não revisado, falta. Então, põe lá, tipo um carimbo. Os documentos que faltam, coloca uma folha em branco e escreve o que falta, coloca os e-mails de cobrança e a gente manda isso como finalizado. Certo. E a gente, no corpo do e-mail, isso digitalmente, no corpo do e-mail a gente coloca, os documentos físicos estão em nossa posse, estaremos aguardando até tal dia. Dá uma data. Dá uma data. E já fala, estou mandando essa documentação, copiando o nosso departamento de contratos, que é o Vitor, para efetuar o recebimento do restante do projeto. Certo. Se eles falar assim, não, a gente só paga o restante, um exemplo, a gente só paga o restante mediante a entrega total da documentação, aí você replica, fala assim, olha, então está reprovado, estamos te entregando o seu documento reprovado. E aí, de qualquer forma, a gente tem que receber. Porque aí a gente Porque acaba não é forçando o aprovado, cliente a reprovado, cobrar o força. fornecedor. Exatamente. O documento físico ficará em nossa posse até tal dia, dá 15 dias para os caras. Até tal dia fica físico aqui. Depois desse dia nós vamos mandar do jeito que está aí no digital para você. Reprovado. Certo. Tá? Porque o nosso serviço a gente já fez. Se eles não têm a qualificação, está reprovado mesmo. Se eles não têm o desenho revisado, também está reprovado. Essa é a minha opinião. Pode seguir dessa forma? Pode ser. Eu acho que é isso. Me copia nos e-mails que eu quero ver a continuidade desse assunto, tá? Eu acho que primeiro, antes de mandar para o cliente, porque eu já vou tentar fazer no trâmite de faturamento. Você manda para a Caldami, dando um prazo. Fala assim, até tal dia a gente vai esperar. Aí espera um retorno da Caldami, porque ela... Não, é uma empresa, eles têm isso aí. Você vai, é que, na verdade, você vai forçar a Caldami. Exatamente, na verdade o pessoal tem isso, eles só não passaram ainda. E aí, igual qualquer empresa no Brasil, né, cara? Você atende mais quem te cobra mais. Exatamente. Então vamos cobrar mais para ser atendido mais rápido. Beleza? Certo. Finalizou? Tem mais alguma coisa, algum assunto? Não. Tranquilo? Para hoje tá Beleza, jóia. então. Tá? E o inspetor que fez esse serviço aí foi bem lá? O que você achou da documentação? Foi bem a documentação dele, os relatórios todos estão aqui, né? digitais aqui, Tá tudo certinho. tudo certinho, gerou bastante documentação. Você que está supervisionando isso, Bruno, é importante que você acompanhe diariamente, a gente já conversou sobre isso. Quantos inspetores a gente está agora? Agora, Marcos, a
gente contratou mais 3 essa semana. Tá com uma equipe grande já, né? Tá tá com 13. 13 inspetores. Então, assim, são vários projetos. Eu queria na próxima reunião, ou pegar um dia aí para a gente fazer uma reunião sobre cronograma dos projetos que estão em andamento. Certo. Só para a gente alinhar, para ver se eu posso ajudar de alguma forma, tá? Te dar alguma dica. Aí eu queria que o Vitor se envolvesse mais com você também. Vitor, se envolvesse mais com você. Esse bate-papo diário, até questão de... No dia a dia tá conversando bastante. Conversa bastante. Tenta ajudar o porque, máximo assim, na programação. Nós que estamos aqui na cabeça do negócio, a gente tem que controlar muito bem, porque sem uma boa gestão, as coisas não andam, né? E a gente sabe que a gente depende dos inspetores externos para o negócio andar. Se a gente não cobra, é a mesma situação aí. Fica sem mandar e-mail, fica sem cobrar, sem pôr os caras na parede. O cara nunca vai mandar para você documento. Porque não é interesse dele mandar esse documento. Você entendeu? E inspetor que não é cobrado também, o cara acha que tá tudo bem. O cara não, acaba não. Então, assim, nós estamos com uma equipe muito boa, só que a gente tem que entender que os melhores têm que cobrar o restante. Sim. Eu até fiz uma lista de transmissão no WhatsApp, estou conversando diariamente também com eles. Aí, ó. Legal. Isso é Boa bom. ideia. Isso é Bom bom. contato. Legal. Eu acho que grupo talvez não seria legal, porque aí. É bom porque a lista de transmissão vai no Vai particular. individual. Vai no particular, exatamente. Lista de transmissão é a melhor situação. Aí você adiciona os que entraram agora e vai cobrando. Porque aí cada um, você manda lá, ô pessoal, quero saber. Você manda assim, eu preciso saber como que tá a sua obra, o que você produziu hoje, por exemplo. Aí o cara acha que foi para ele, aí dispara para todos, aí todos te respondem. Aí você vai conseguir acompanhar melhor. Boa ideia. Também. Legal. Beleza? Tranquilão? Então tá, obrigado, gente. Valeu.